Agora o destaque da Thaís Freitas, que está chegando aqui na abertura do Jornal Gente, também com um assunto importante desta quinta-feira. Thaís, bom dia. Bom dia, Pedro Campos, Cláudio Humberto, Sônia Blota, ouvinte da Rádio Bandeirantes, conosco aqui no Jornal Gente. Sônia, mais do que um assunto, eu vou fazer uma pergunta aqui, não é? Para onde é que está indo e para que serve aquela dinheirama dos royalties do petróleo? É muito dinheiro que circula entre prefeituras do litoral do Brasil. É muito dinheiro. E a gente se faz essa pergunta agora, é claro, pelo que aconteceu em São Sebastião, pelo que aconteceu em Ubatuba, mas olhando mais para cima, ao longo do litoral e também no litoral no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro é o estado mais beneficiado do país pelos royalties do petróleo. São cidades que recebem recursos bilionários, e eu não estou aumentando aqui, com B de bola, bilionários, e que não conseguem reverter esse dinheiro para a população. Alguns números aqui. No ano passado, foram distribuídos em royalties de petróleo 61 bilhões de reais para municípios, um aumento de 60% em relação a 2021. Porque os combustíveis ficaram mais caros em todo o mundo, é aquela novela que nós acompanhamos diariamente aqui na Rádio Bandeirantes, e também porque aumentou a produção brasileira, especialmente no litoral do Rio de Janeiro. Quando os royalties do petróleo foram criados, com as regras de distribuição, qual era a intenção do legislador? Compensar ou recompensar os municípios que têm essa riqueza natural no seu território, primeiro por tê-la, e segundo, pelas consequências que a extração de petróleo, a mineração, causam ao território dos municípios. É claro que é uma indústria poluente, é uma indústria agressiva, então se falou o seguinte, olha, você tem plataforma de petróleo no seu litoral, você tem refinaria no seu território, você vai receber uma parte do dinheiro, do lucro, que é gerado por essa riqueza que está no seu território. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Como ideia, é uma ideia que acontece muito bem. A questão é, esse dinheiro que entra nos cofres públicos, vai para onde, serve para quê, tem que tipo de destinação? Também, segundo o legislador, esse dinheiro deveria ser aplicado na infraestrutura dessas cidades, dado o fato de que o petróleo é um recurso finito e que, quando esses locais forem menos produtivos do que são hoje, eles já terão conseguido construir uma infraestrutura que faz par com a relevância desses municípios na indústria do petróleo. Bem, quando a gente olha aqui para os números também do ano passado, olha só, Macaé, litoral norte fluminense, recebeu 1,5 bilhão de reais. Pela primeira vez, um município brasileiro recebeu mais de 1 bi de royalties de petróleo em um ano. Em um ano. A cidade de Campos dos Goytacazes quase dobrou o volume recebido no ano anterior e recebeu 863 milhões de reais em 2022. E o litoral norte de São Paulo, que também recebe royalties, não na mesma proporção do litoral norte do Rio de Janeiro, mas recebe um dinheiro bom. Foram 700 milhões de reais de royalties recebidos em 2022, um aumento de 17% em relação a 2021. Ilhabela é o município que mais recebe royalties, seguido por São Sebastião, Caraguatatuba, Bertioga e Ubatuba. Bem, dado a relevância dessas cifras que a gente citou agora aqui, há de se supor que são municípios com uma estrutura super bem resolvida, que oferecem serviços de ponta para a população, que não tem questões ligadas à moradia, meio ambiente, enfim, deveriam ser municípios padrão, porque tem uma diferença de arrecadação em relação a todos os outros milhares de municípios do país. Recebem mais, deveriam entregar mais, e não é isso o que acontece. Um ouvinte agora há pouco, Pedro, mandou aqui pelo WhatsApp a seguinte pergunta. Bom dia. É possível carimbar o dinheiro do pré-sal dado às prefeituras para reurbanizar as áreas destruídas e ocupadas? A quem caberia isso? Ao governo federal ou às próprias prefeituras? A gente vai entrar mais nesse assunto aqui na Rádio Bandeirantes, porque é o seguinte, se existe recurso, nada do que aconteceu no litoral norte deveria ter acontecido. Mas não adianta chorar sob o leite derramado, como diz o poeta, certo?
O que é que vai ser feito daqui para frente? E como se pode criar uma regra para fazer com que esse dinheiro extra, e muito dinheiro, mais de 1 bi em alguns casos, em cidades pequenas, 1 bi, que esse dinheiro reverta de fato para a população. Mais uma vez a gente diz aqui aquilo que o Fernando Schiller sempre cita. No Brasil, a questão não é falta de dinheiro, como se costuma achar. Não é falta de dinheiro. É falta de projeto, é falta de planejamento e às vezes é falta de seriedade também no trato da coisa pública.